Fala pessoal, tudo tranquilo? Meu nome é Thiago e a gente está começando mais um episódio do Resultado Geral, podcast de crítica da economia política. No nosso último episódio, a gente reproduziu a terceira sessão da oficina online sobre história da administração. E lá a gente até deixou o link para a mesa de abertura na descrição do episódio e enfim. Mas como o conteúdo dessa mesa está bem legal, a gente avaliou que ela merecia ficar disponível no mesmo padrão dos nossos podcasts, né? Então a gente está transformando ela em podcast e eu vou reproduzi-la logo na sequência, já com o mesmo padrão de qualidade de áudio dos outros episódios. E do mesmo modo que eu fiz lá no dia do evento, antes de passar a palavra para o Henrique e para o Semir, eu vou dar uma pincelada sobre aquele que foi o tema que motivou a mesa, que é quem tem medo da história da administração. Só que aqui eu vou poder me alongar um pouquinho mais do que eu fiz lá no dia. Só que lá eu comecei comentando que se a pergunta fosse apresentada da forma invertida, ou seja, quem não tem medo da história da administração, a resposta seria muito mais direta. Hoje a história só não é tabu para quem não tem medo de discutir as transformações sociais, né? Por outro lado, quando a gente fala em quem tem medo da história da administração, a gente está se referindo a quase a totalidade dos profissionais que trabalham com o ensino e com a prática administrativa. Ainda que depois de décadas em que o medo ficou arraigado, né, nas próprias bases curriculares do curso de administração, no dia a dia, esse medo começou a se apresentar cada vez mais como um mero desdém. Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que depois de décadas em que a história foi apagada ou muito mal aproveitada dentro dos cursos de administração, a pesquisa histórica foi descaracterizada a tal ponto que ela ganha a aparência de algo inútil ou ornamental. E o que circula, portanto, é a ideia de que estudar a história seria perda de tempo. Porque, por exemplo, as empresas do passado se organizavam de uma forma diferente, mais hierárquica, mais burocrática, mais mecânica. Ou seja, a realidade contemporânea seria muito mais dinâmica e exigiria habilidades completamente diferentes, né, dos profissionais da administração. Mas um dos pontos centrais para a gente entender esse problema é que esse argumento é meio que uma profecia autorrealizável. Se eu, por exemplo, apresento a história como uma sucessão de ideias, então realmente basta eu conhecer as ideias mais atuais, que isso já me habilita automaticamente a dizer que eu conheço as ideias mais modernas e mais eficazes. Por outro lado, mas ainda nessa mesma direção, se eu retiro os elementos conflitivos da história, ela acaba perdendo sua dinâmica. As coisas ficam muito mais parecidas, ainda que a gente esteja falando de momentos e contextos completamente distintos. E a sociologia até oferece um exemplo muito mais exagerado disso, né? Que são aquelas leituras históricas que encontram elementos do capitalismo no Egito Antigo, na Idade Média, no Império Inca, enfim. E repare que o que está implícito aí? Que no fundo as coisas sempre foram muito parecidas. Então por que valeria a pena estudar a história, né? Mas repare, o que a gente realmente pretende quando a gente estuda uma coisa é conhecer as propriedades dessa coisa. Então, o estudo da história seria importante se ele nos ajudasse a conhecer essa coisa. E como foi falado bastante no último episódio, conhecer a gênese é fundamental para se conhecer a coisa em si. E quando essa coisa que a gente quer conhecer é a unidade básica do modo de produção capitalista, isso significa que essa unidade básica, né, os negócios, eles foram criados com um propósito e a partir de um determinado contexto. Ou seja, somente voltando à gênese que a gente pode entender qual o contexto e que propósito é esse. E eu me arrisco até a dizer que conhecer essas coisas nos habilita, até de forma melhor, a enfrentar questões práticas do dia a dia, justamente porque nos coloca em condições de vermos as coisas com mais clareza. E eu dou até um exemplo, né? Se a gente conhece a história das empresas, a gente sabe que elas refletem o processo de acumulação de capital. Ou seja, elas partiram do estágio em que o capital estava ainda pouco acumulado e centralizado e, portanto, os negócios eram menores e mais parelhos. Mas vejam, os negócios partiram desse estágio. Isso foi há séculos. O estágio em que eles se encontram hoje é outro. Só que reparem, por exemplo, que esses ideólogos do empreendedorismo ou não sabem ou não querem falar sobre isso. Mas eu vou deixar para avançar um pouco mais sobre isso no episódio futuro. Hoje,
O que vai aparecer tanto na fala do Henrique quanto na fala do Elcemir é que não basta simplesmente resgatarmos elementos históricos para reivindicarmos o conhecimento verdadeiro sobre a coisa que a gente quer conhecer. Até porque, se a gente for levar ao pé da letra, a história aparece nos estudos de caso e principalmente nas biografias, que são materiais, inclusive, bastante visitados, né, por gestores profissionais, por professores, mesmo alunos que querem se motivar para o mercado de trabalho, enfim. Mas é bom enfatizar que sempre que a história aparece nesse tipo de texto, ela aparece de uma forma superficial. Por exemplo, se uma empresa foi fundada em 1940 para desenvolver eletrônicos para apoiar as Forças Armadas na Segunda Guerra Mundial, esse fato costuma ser contado de uma forma heróica. Se alguns direitos ou preceitos éticos tiveram que ser violados no meio do caminho, que era quase que uma regra, isso com certeza não vai ser alvo da mesma atenção ou de uma descrição muito fidedigna. Uma outra faceta que o ensino da história apresenta, e eu me arrisco a dizer até que isso não é um privilégio dos departamentos de administração, é de que conhecer e, portanto, fazer referência à história é um modo de demonstrar erudição. Ou seja, o aspecto positivo do conhecimento histórico que é destacado é exclusivamente uma questão de ornamentação. E eu volto a destacar que, no fundo, a mensagem que todos esses vícios ajudam a reforçar é que as coisas sempre foram muito parecidas e, portanto, estudar a história seria pouco importante, a não ser que você precise ou queira passar uma erudição. Enfim, dito isso, e agora encaminhando para o episódio de hoje, a gente vai estar novamente com os professores Henrique de Almeida Queiroz e o professor Elcemir Passo Cunha. O Henrique vai começar fazendo uma leitura crítica do Alfred Chandler, que já é um nome bastante conhecido, de que acompanhou o blog, os nossos podcasts. E depois o Elcemir vai discutir as condições históricas da teoria do valor ao acionista, ou seja, ele vai mostrar as raízes do debate sobre qual a finalidade das empresas. Então, vamos a elas. Obrigado, Thiago. Obrigado, Elcemir. É muito bom ter a oportunidade de expor essas ideias, né, que a gente vem trabalhando já há algum tempo. E como mote da minha apresentação, né, a gente pensou numa abordagem de um pesquisador, né, o Alfred Chandler, que ele é considerado por muitos aí como um paradigma na área, né? Ele é um pesquisador de uma publicação bastante volumosa sobre as questões da administração e da estruturação das grandes empresas, né? Ele foi um historiador do surgimento dessas grandes corporações da segunda revolução industrial e depois foi acompanhando, né, essas mudanças de estruturação ao longo do tempo, né? Então ele é um autor com contribuições muito importantes no entendimento do surgimento e da manutenção dessas grandes corporações, né? Em destaque para as corporações dos Estados Unidos, né? Então ele é ainda hoje considerado como um paradigma histórico na área, né, da pesquisa histórica de empresas, e suas contribuições são utilizadas até hoje, né, como metodologia para análise de grandes corporações, né? A gente tem como exemplo, sim, o livro Estratégia e Estrutura, que é uma comparação de empresas, né? E ficou muito famosa para os estudantes de administração. A Mão Invisível, que é uma comparação de setores, que foi também muito útil para economistas e advogados interessados em questões sobre políticas de antitrust, né, políticas contra oligopólios e monopólios. Isso também, de alguma forma, aparece, por exemplo, no Escala e Escopo, né? Mas aí já num processo mais de comparação entre países. Então, ele vai avançando pela metodologia do estudo de caso, né? E vai colecionando esses dados para entender como é que essas grandes empresas foram se estruturando no plano mais amplo da economia, né? Então, ele começa em 1965, né, localizando
um momento muito importante para o surgimento da corporação, que foi a expansão das ferrovias, né? E ele detecta nas ferrovias uma série de questões que vão atingir, né, a estrutura da corporação empresarial, né, vão moldar a estrutura da corporação empresarial quanto a questões de contabilidade, finanças, né, a divisão entre linha e staff, departamentos divisionais, escritórios de supervisão e coordenação, levantamento de estatísticas operacionais, que de alguma forma elas são abordadas com grande ênfase dentro daquilo que a gente chama de teorias da administração, né? Então ele consegue encontrar dentro da história americana um momento histórico muito importante para o entendimento do surgimento das grandes corporações, né? E ele fala que esse enquadramento histórico, né, dentro do desenvolvimento das ferrovias, né, eles serviram para conceber métodos de coordenação de fluxo e alocação de recursos, né, que são problemas da alta gestão, né, e tenta demonstrar que, de alguma forma, essa estruturação da grande corporação ela se inicia no setor das ferrovias, né? Tanto que, para ele, quer dizer, nos escritos dele, né, ele aponta que o financiamento das ferrovias ele exigiu quantias tão grandes de dinheiro, né, que deu origem nos Estados Unidos à moderna Wall Street e os banqueiros de investimentos especializados, né? Isso vai ser importante, inclusive, para uma discussão que vai ser feita posteriormente com o professor Elcemir, né? Mas notem que a importância dessas técnicas de finanças, essas técnicas de controladoria, é que elas também vão se tornar métodos que vão ser utilizados para capitalizar grandes empresas industriais americanas, né? Então, esse momento da estruturação das ferrovias, ele tem um impacto muito grande, né, para os métodos que vão ser utilizados para comunicação e controle, né, da moderna empresa comercial, né? Então, de alguma forma, ele entende que nas ferrovias, né, que acontece o problema mais chamativo daquela época, da questão da eficiência, quando vai se lidar com uma grande quantidade, né, de trabalhadores, uma grande quantidade, um volume muito grande de dinheiro, né, e de materiais físicos, né, numa única empresa concentrada, né, e que é dessa variabilidade de questões a serem enfrentadas, né, e, portanto, de decisões a serem tomadas, né, que vão surgir as principais técnicas, né, de administração que vão se espraiar para essa grande indústria, né. Então, ele considera que a questão dos desafios administrativos, né, eles vão se complexificando através do aumento do volume das empresas, né, da escala dessas empresas e a complexidade dessas atividades empresariais. E ele afirma, né, que a própria realidade histórica, né, ou seja, como as coisas vieram a acontecer, vão corroborar essa hipótese que ele começa em 1965 e ele nunca abandona, né, dessa posição importante da história das ferrovias, né, porque para ele elas foram forçadas a serem pioneiras na administração empresarial, bem como nas finanças corporativas modernas, né? A questão da criação de departamentos divisionais em relação aos departamentos funcionais, surgimento de escritórios centrais, supervisão e coordenação de trabalho, distinção de linha, assessoria, estatísticas operacionais, a contabilidade de custos, né? Tudo isso vai surgir diante dos problemas de escala que as ferrovias vão ter que lidar,
né? Então, para o Chandler, a ferrovia se torna um modelo, e por isso é que ele faz esse primeiro estudo de caso, né, que é o processo pelo qual, principalmente, ele vai fazer esse levantamento do surgimento, né, e da manutenção das grandes corporações, né? Ele entende a ferrovia como um modelo, né? Então, esse processo de estruturação, né, das tecnologias de gestão, elas surgem nas ferrovias, né, mas elas vão se espraiar, elas vão ser utilizadas, né, para dentro das indústrias, né? Então o controle desse processo vai ser tomado pelas indústrias, né? Então a gente tem assim como principais pontos de análise, né, como os engenheiros que eram, à época, os gestores dessas grandes ferrovias, né, quais foram as soluções de alocação de recursos, né, que foram tomadas por esses engenheiros, né, e como eles foram importantes, né, nessa questão das grandes corporações. E o interessante é que ele não tenta buscar um nome principal de quem seria o autor dessas ideias, né? Ele, na verdade, ele vai conseguindo demonstrar pelo estudo de caso em diferentes ferrovias, né, como é que esses vários engenheiros, né, acabaram criando diversas tecnologias e técnicas de gestão que, para ele, os colocam como os pioneiros da administração empresarial moderna nos Estados Unidos, né? Ele vai no texto que ele vai tratar, né, que são ferrovias, as pioneiras da moderna administração corporativa, né? Esses engenheiros seriam o Benjamin Latrobe, o Daniel McCallum e o J. Edgar Thomson. E eles, você vê que, assim, que são nomes que muitas vezes não costumam aparecer, né, dentro daquilo que a gente aborda nos cursos de administração, mas isso demonstra também que, para o Chandler, né, mais importante de quem foi o pioneiro, né, é entender esse conjunto de fatores, né, esse conjunto de elementos que permitiram a expansão das empresas, né, para o surgimento da grande corporação. Você vê que, assim, o processo que ele faz, ele é bastante complexo, né? Ele não é um pensador que pode ser negligenciado, e não é, né? Porque ele tem uma contribuição notável sobre esses processos históricos do desenvolvimento da grande corporação nos Estados Unidos, mas isso não quer dizer também que ele não tenha limites na sua análise, né? E a intenção nossa aqui, ou a intenção que eu tenho hoje, né, nessa fala, é tentar trazer algumas contribuições daquilo que talvez ele não consiga entender. E ele talvez não consiga entender esses processos porque quando a gente vai falar sobre a análise da história da administração, né, como o Thiago já adiantou, né, muitas vezes a gente não fala dos fracassos, né, das empresas que não deram certo, das empresas que quebraram, e nesse processo de análise das histórias das empresas, a gente acaba selecionando aquelas empresas que vão se manter na história, né? E não as empresas que vão quebrar. Então, quando a gente vai abordar a história da administração, a gente tem que tomar cuidado com aquela tendência da apologia, né? Do elogio à grande corporação, sem notar, né, a grande quantidade de empresários que ficaram pelo caminho nesse processo, né? Cuja empresa quebrou e muitas vezes eles nunca mais se recuperaram. Então, o processo que a gente vai tentar fazer aqui é tentar colocar aquilo que a gente chama na crítica da economia política como os problemas da acumulação, né, da acumulação de valor, né, que é na verdade, assim, quais são o pano de fundo que permite, né, essa explosão de grandes empresas, né, após a instalação das grandes ferrovias, né?
A ideia que vem pelo Chandler é que as ferrovias prepararam não só o terreno da circulação, né, ele vai inclusive falar em outro texto da questão das navegações do navio a vapor, né, inclusive também das entregas aéreas, ele não deixa de comentar essas questões, né, mas ele, pelo próprio processo do estudo de caso, né, ele vai entender que foram as ferrovias que permitiram, né, essa expansão enquanto um modelo de gestão produtiva e financeira, né, produtiva e contábil financeira. Então, fica bastante enunciado, né, para ele que a expansão se dá por um conjunto de tecnologias, técnicas de gestão, que vão permitindo, assim, cada vez mais lidar com o longo prazo, né, com a estruturação de empresas voltadas para o longo prazo, para a expansão, né, e ele esquece de trazer, na verdade, como ele não aborda os problemas da acumulação, ele acaba por deixar de enfrentar uma série de problemas que a ideia da acumulação de capitais traz, né? Que a teoria da acumulação de capitais traz, né? Então, o fundamento do Chandler, né, tá muito estruturado, né, ou muito alocado na estruturação dessa expansão das empresas, né, com algum peso, né, nessas técnicas de gestão que permitiram a verticalização de atividades, né, o aumento das complexidades, o aumento da alocação de recursos, da coordenação de fluxos, que foi iniciada pelos engenheiros das grandes ferrovias daquela época, né? Então, existe uma série de fatores que aparecem no próprio Chandler, né, que quando a gente utiliza a categoria da acumulação, nos permite atingir algumas respostas, talvez de uma maneira mais adequada a esses problemas, né, que o Chandler enfrentou, né? A primeira situação que ele coloca, né, é o impacto da criação dessa infraestrutura de circulação de mercadorias, né, de bens de capital, de bens de consumo, que foi possibilitado pela expansão das ferrovias, né, também de seres humanos, de trabalhadores, né, e o que isso vai promover. Outro apontamento que ele faz nos estudos dele foi uma crise de lucratividade que acontece entre os anos 1880 e 1890, né? E que essa crise de lucratividade vai impulsionar pela a busca das indústrias pelo ganho de escala, né? Em cima desse modelo ferroviário. Outra situação que ele aponta é que pela criação das ferrovias, né, a expansão dessa indústria do transporte, ela colocou tantos trabalhadores para trabalhar ao mesmo tempo, né, que essa reunião de muitos trabalhadores no mesmo lugar permitiu, por exemplo, a criação de sindicatos trabalhistas, dos primeiros sindicatos de trabalhadores nos Estados Unidos, né? E ele também aponta, como por último, né, uma questão entre a relação entre a produção, né, e as finanças, né, como que a expansão das ferrovias impulsionou, né, a estruturação de Wall Street, do mercado financeiro americano, né, e como essa união entre produção e finanças, né, vão permitir aquilo que a gente entende dentro dos processos de acumulação como centralização e concentração de capitais, né? E é essa a principal busca pela qual as empresas capitalistas, né, orientadas para o lucro, elas se orientam, né, a acumulação, a centralização e a concentração de capitais. Então eu vou abordar esses 4 problemas principais, né, essas 4 questões principais que surgem nos escritos de Chandler, né, através da ótica do problema da acumulação, né, porque isso talvez permita a gente entender os problemas pelos quais o Chandler
passou, né, por uma série de outras categorias que estão dentro da categoria de acumulação, que podem auxiliar, né, no entendimento mais aproximado dos conflitos pelos quais as grandes empresas passaram, né? Então, a primeira questão que eu queria discutir é o impacto dessa criação de uma infraestrutura de serviços, né, para a circulação de mercadorias, né, bens de capital, bens de consumo de trabalhadores pelas ferrovias, né? As ferrovias marcam o processo da segunda revolução industrial, né, e propiciava, né, uma demanda maciça, né, que se fazia necessária para as indústrias de bens de capital também se transformarem, né, quanto era o da chamada da primeira revolução industrial. Então, o volume das massas de mercadorias que vão sendo criadas pela produção, né, ele é determinado pela escala dessa produção e pela sua contínua necessidade de expansão, né? Por quê? Porque é uma necessidade do consumo em massa ter uma produção em massa que a suporte, né? A gente não pode falar em consumo em massa sem uma produção em massa que dê suporte a esse consumo. Então, a produção em massa só pode acaba tendo como comprador direto, né, capitalistas industriais que compram bens de capital, meios de produção, né, para a expansão das empresas, e comerciantes por atacado, que é o surgimento daquelas grandes lojas varejistas, né, aquelas grandes lojas que vendiam por atacado. Então, a gente vê que assim, o processo da expansão da ferrovia, né, ele vai em busca da redução de custos de transporte para a mercadoria individual, e o desenvolvimento desses meios de transporte, meios de comunicação, né, bem como a grandeza da escala desse transporte, né, ele promove uma transformação de todas as mercadorias que passam por todos os produtos que passam por aquela ferrovia em mercadorias. E ele promove também a substituição de mercados locais circunscritos, né, para a produção para mercados longínquos. Então, ele teve um papel para a expansão industrial e comercial nos Estados Unidos muito grande, porque também é um país de dimensão continental, né? Então, o surgimento das ferrovias é um fator extremamente importante para a história dos Estados Unidos na questão da acumulação de capitais, né? E a indústria do transporte, né, ela acaba sendo um ramo produtivo, porque ela mexe com bens de capital, siderurgia, metalurgia, né? E portanto, um setor, uma esfera especial de investimento de capital produtivo, porque ele está ligado à produção de novos capitais, ao mesmo tempo que ele expande, né, o processo de circulação e é voltado para o próprio processo de circulação, né, de mercadorias, né, de bens de capital, de meios de produção, de trabalhadores, de mercadorias prontas, até mesmo de mercadoria, dinheiro, né, aqueles filmes de faroeste com assalto a trem, né, no transporte de valores também fez muito sucesso nas décadas do início do cinema, né. Então, essa facilitação do intercâmbio de mercadorias, de produtos, de capital, ela promove uma aceleração na rotação do capital, né, na compra de mercadorias, na produção de novas mercadorias, na realização dessas vendas, né? Ou seja, ele acelera o curso das várias formas pelo qual um capital passa, né, no sentido de promover essa realização das vendas, né, para que se insete de novo o processo. Então, além dele acelerar o curso, né, o tempo de curso desse processo, dessas metamorfoses que o capital vai tomando durante o seu processo, ele acelera a rotação desse capital, né? Então, então existe um processo que
que é muito notável que essa aceleração no tempo de curso e na rotação do capital vai permitir cada vez mais uma expansão ampliada, né? Uma acumulação ampliada de capitais que depois vão poder transbordar para outros setores. E se a gente for olhar até mesmo a história da instalação das ferrovias, não foram só capitais americanos, né, capitais dos Estados Unidos que promoveram o financiamento das ferrovias, mas havia capital externo também. Né? Então, isso vai se aglutinando num processo cada vez mais estruturado, né, que vai se autonomizando em relação aos interesses dos capitais individuais, né? Então vai se formando uma infraestrutura que vai coordenando essa disputa de capitais individuais pelo processo de competição, né? Então, juntamente com a concentração, né, de massas de homens e de capitais em pontos determinados, tanto de mercados produtores quanto de mercados, centros produtores e centros de venda, né, do mercado, quanto mais isso vai aumentando em pontos determinados, avança a concentração dessas massas de capital em poucas mãos. Então, a instituição das grandes ferrovias acelera o processo de acumulação, acelera o processo da rotação de capital e, portanto, da centralização, né, de capitais com o surgimento do mercado financeiro e também a concentração dessas massas de capital em poucas mãos, né? Então, de uma certa forma, as ferrovias têm um papel crucial naquilo que a gente vai chamar de reprodução ampliada do capital, né? Porque o setor produtivo e o setor comercial, eles se expandem junto com essa indústria de transportes, né? Então, é muito interessante que o Chandler consegue enxergar o papel das ferrovias, mas ele não consegue enxergar as consequências dessa acumulação, né? Porque ele não vai utilizar as categorias que vão ser utilizadas para quem está lastreado, né, na crítica da economia política, né? Então a gente pode entender o Chandler como uma versão de apologia, uma versão elogiosa à expansão dessas grandes empresas, com a ausência de algumas categorias, como luta de classes, né, como problemas de realização, a quebra de várias empresas, né? E se você for olhar esse momento histórico, a gente encontra, né, que esses setores, que após a expansão das ferrovias, né, os Estados Unidos passou por uma crise que é conhecida como longa, não é a Grande Depressão de 30, né, mas é utilizado o termo longa depressão, né, que vai de 67 que vai de 873, né, até quase a década de 80, até 879, mas isso mostra que, assim, que a ferrovia foi o grande motor de crescimento, né, desse processo, né, mas que em 1873 aparece uma crise dentro dos Estados Unidos e uma estagnação que vai se perdurar até a década de 80, quase a década de 90, né? Que, de uma certa forma, promove a quebra de um grande volume de capitais, incluindo nas ferrovias, né? Mas não só lá, aconteceu nas ferrovias, na construção e também no setor de atacados, né, uma série de empresas vão quebrando, e essa quebra desses capitais menores promove a aquisição, a fusão de capitais e vai promovendo a expansão desses capitais, né? Então, essa transição da reprodução ampliada, ela não se realiza sem dificuldades, né? E esses processos históricos permitem entender essas dificuldades. E uma dessas dificuldades foi essa crise de lucratividade dos anos 80 e 90,
né, que imprimiu com mais força ainda aquilo que o Chandler vai chamar de ganhos de escala, né? Só que agora nas indústrias, né? Ele vai se atentar para o problema na questão das indústrias, né? Então, não passa, dentro das considerações do Chandler, que há uma tendência geral de acumulação do capital inscrita no próprio processo de competição entre capitais, né? E ela vai se tornar uma necessidade, uma necessidade imperiosa, não de escolha, né? Mas de um império da força econômica para cada capitalista individual, né? Então, não há necessariamente assim, um atendimento ou a busca de um atendimento à relação entre um equilíbrio de oferta e demanda, né? A acumulação ela se centra num desnivelamento entre oferta e demanda, né? E dentro da crítica da economia política, a gente entende que a noção de equilíbrio entre oferta e demanda é algo mais fortuito do que algo, digamos assim, que acontece, cuja tendência geral seja o equilíbrio, né? O equilíbrio, na verdade, ele é um momento de coincidências e não um momento dominante da relação entre oferta e demanda, né? A relação entre oferta e demanda ela acaba ficando sempre num desnível. E por isso, né, porque há um desnível entre oferta e demanda, né, há também a necessidade desses capitais individuais, né, formarem uma reserva de capital, né, para se defender dessas oscilações de preços, né, e aguardar conjunturas mais favoráveis para compra e venda de mercadorias, né. Então, a acumulação de capital é uma necessidade para, inclusive, essas variações entre oferta e demanda, né? Não é uma escolha do capitalista, mas uma necessidade imposta ao capital, né? Para que ele possa aproveitar os momentos de conjunturas mais favoráveis para ampliar a produção, né? E incorporar também progressos técnicos esses que segundo o Chandler, vão se iniciar nas ferrovias, né? Então, o próprio processo de produção, né, ele acaba sendo uma relação centrada pela indústria, né, cuja circulação, né, de dinheiro e mercadoria, né, são circulações assentadas nessa produção industrial, né? Não são as ferrovias que vão destacar o mercado americano em transformações de oligopólios e monopólios, mas sim são as empresas industriais, né, as fábricas, e quem fala isso, quem aponta isso, por exemplo, também é o Chandler, né? Então, o Chandler tem algumas contribuições para a história de empresas que não são negligenciáveis, né? Mas é interessante que, como ele não tem esses problemas da acumulação, né, dentro dos seus problemas de análise, né, ele não vai conseguir entender essa questão sobre um problema da composição técnica ou da base técnica do capital e da organização do trabalho, ou seja, ele não vai olhar para o processo de trabalho e, por isso, ele não vai conseguir chegar ao problema da exploração, né? Ele não vai conseguir chegar aos problemas da criação de mais valor, da divisão de mais valor entre renda, lucro, crédito, juros. Então, essas questões, elas ficam, de alguma forma, não abordadas da maneira como devem ser abordadas, porque a acumulação não aparece enquanto um problema central das preocupações do Chandler, né? Então, a gente pode colocar ele como alguém que está no setor da apologética de capital. E isso é uma demonstração. E a gente consegue entender isso, por exemplo, quanto ao quanto de tempo que ele se dedica, por exemplo, à criação de sindicatos que são meras passagens, né? Ele não se centra na criação de sindicatos porque ele não vai adentrar no problema, por exemplo, da qualidade de vida do trabalhador, sua consideração pela saúde, a duração de vida, né? Porque isso é um problema pelo qual a classe trabalhadora precisa forçar
com que a sociedade tenha essa consideração, né? Isso geralmente não vai partir enquanto problema específico do capitalista, né? Porque o problema específico do capitalista é a acumulação de capital. Então, esses conflitos que podem surgir entre capital e trabalho, mas também, muitas vezes, os conflitos até interclassistas, né? Esses conflitos por setores, etc., eles costumam não tomar uma grande preocupação durante o desenvolvimento dos estudos do Chandler. Isso demonstra que, assim, que ele tem uma posição bastante apologética dessas grandes empresas, não consegue entender esses problemas da expansão, né? E, por último, né, ele tem um posicionamento bastante curioso quanto a essa época que ele está analisando, das ferrovias e do surgimento das grandes corporações, por ele adotar uma posição favorável aos engenheiros, né, a essa tecnologia de gestão, porque dentro das ferrovias houve conflito, por exemplo, entre a a gestão voltada pelos engenheiros, no sentido da expansão estruturante das empresas, né, da expansão estruturante das grandes corporações, e a disputa, por exemplo, das ferrovias que foram gerenciadas pelos financistas, né. Então, a gente tem como consideração aqui que essas disputas interclassistas, né, elas aparecem pouco, e quando aparecem dentro do Chandler, o Chandler acaba tomando uma posição em favor desses gerentes engenheiros, né, desses primeiros gerentes engenheiros. Mas a relação entre finanças e indústria é exatamente aquilo que vai permitir a expansão das grandes corporações, né? E eu acho que o Chandler detecta esse conflito, né, já no século XIX, que é um conflito que hoje muitos autores dentro da economia, da administração, da história econômica também se centram, né? E a gente vê que os estudos do Chandler eles podem ser considerados assim como extremamente contributivos para uma primeira apreensão dos problemas, né? Mas eles não se esgotam no próprio Chandler, né? Existem questões que ficam como pano de fundo, né? Que são os problemas associados à acumulação, e aí, portanto, a exploração do trabalho, o processo de trabalho, né? A produção do mais-valor, a divisão desse mais-valor em outras formas de capital, né? Então, o Chandler, ele com certeza, ele escreve o seu nome realmente, ele faz jus àquilo que na administração se chama de paradigma da análise empresarial, né? Mas isso não quer dizer que ele não tenha limites, né? Então, de alguma forma eu tentei esboçar aqui esses limites, porque são muitos processos históricos que o Chandler trata, né? E não dá para ficar pontuando todos. Eu trouxe essa visão mais geral e deixo como pano de fundo, né, essa posição dele a favor dos engenheiros em relação aos financistas, né, que pensavam num retorno de curto prazo, né, do valor ao acionista em relação à expansão das grandes empresas, e nesse sentido eu já passo a fala também para o professor Semir. Obrigado, Henrique, pelo ensejo. Bom, boa noite, né, a todos quem está nos acompanhando aqui online. Bom, eu vou falar aqui, como o Thiago já adiantou, né, a respeito das condições históricas da teoria da maximização do valor ao acionista. E aí, enfim, pode chamar aqui de TMVA ou MVA, né? E eu queria começar chamando a atenção para o que a gente poderia chamar de uma generalização dessa teoria, né? Porque praticamente em vários lugares em que você vai colher informação, há sempre essa colocação, assim, de que essa teoria ela praticamente domina os negócios hoje, né? Essa ideia do valor ao acionista, de que seria uma teoria predominante sobre como devem ser governadas as grandes empresas, né, hoje na nossa sociedade.
E ela teve tamanha profusão porque praticamente acabou sendo profundamente difundida, né, na comunidade financeira, na comunidade empresarial de modo geral, passando a ser a forma dominante de pensar a governança dessas grandes empresas e a sua gestão, né? E teve tamanha profundidade, talvez, de influência, que alguns autores chamam a atenção para o fato de como é que ela acabou até se infiltrando na consciência da maioria dos políticos e também jornalistas, e foi massivamente transmitida em salas de aula pelo mundo afora. E talvez não seja por acaso que estudantes, lá numa pesquisa que foi feita pelo The Aspen Institute, em 2007, entre os alunos dos principais MBAs, né, dos Estados Unidos, e a maioria disse que a maximização do valor ao acionista é a responsabilidade primária da grande empresa, né? Isso, assim, essa teoria parece também ter uma influência muito marcante na formação, particularmente em administração também no Brasil, por conta dos vários livros que foram aqui lançados e relançados, enfim, né, os estudantes todos passaram a ser influenciados por isso, né? E até recentemente, né, o problema da Petrobras, por exemplo, com relação à decisão gerencial atual, né, hoje, né, foi ontem, né, parece, de restringir a divisão de dividendos, provoca uma certa euforia, talvez invertida, né, do mercado, né, enfim, entre aspas aí. Bom, mas o que essa teoria afirma, né? Essa teoria ela afirma de que os gestores dessas grandes empresas, eles devem fazer da maximização do valor ao acionista o objetivo principal da empresa, né, das empresas. E que os conselhos administrativos devem criar regras e procedimentos para garantir com que esse objetivo seja o principal, né? E por quê, né? Assim, qual que é o argumento que está por trás disso? Que as empresas, elas prosperariam exatamente quando elas criam valor econômico real, efetivo, né, para os seus acionistas. E o que é esse valor econômico real? Né, quando eles conseguem extrair do investimento de capital com taxas de retorno que sejam superiores ao seu custo, né? Então, ou seja, é lucro para o acionista, né? Então, assim, e aí como é que eles vão arquitetar essa amarração, né, assim, de como é que vai se convencer, portanto, os gestores corporativos de que esse tem que ser o objetivo principal, né? Fazendo com que, na verdade, a grande parte da remuneração desses gestores corporativos seja por via das próprias ações dessas empresas, né? Tentando, portanto, ali levar o comportamento desses gestores a priorizar os interesses do acionista. E a literatura, assim, não só acadêmica, né, mas até jornalística também, ela colecionou aí inúmeras implicações da influência dessa teoria nos últimos 50 anos, né, no mundo concreto, né, assim, teve influências, né. E uma das influências que me parece interessante destacar é assim, que alguns autores sublinham, né, é que ela praticamente ajudou a formar um outro tipo de administrador de empresas. Se você tinha, até os anos 70, a predominância de um administrador industrial, a partir dos anos 70 você tem a predominância de um administrador financeiro, né? Que é moldado na forma, né, da finança, das finanças, do mercado financeiro, e que explora, né, de certa forma, a mobilidade desses capitais, a maior liberdade que tem, né, se comparado, por exemplo, com o investimento produtivo, né, com toda a energia que é depositada na produção. E um desses autores que destaca essa substituição, que é o francês, né, o Chesnais, ele chega a dizer que esses administradores financeiros, as prioridades que eles têm são muito diferentes daquele administrador industrial, né? Porque para esse administrador financeiro, a tendência da bolsa é aquilo que é decisivo, que é o mais importante, acima de qualquer outra coisa, né? E as implicações outras, que vieram até por influência dessa teoria, conta-se a literatura, né, por meio das chamadas desregulamentações de todos os tipos que aconteceram nos últimos 50 anos, né? Então, liberalizando o mercado financeiro, o fluxo de capitais, né? Diminuindo a presença das regulamentações antitrust. Essa teoria teria proporcionado a focalização muito mais em resultado de curto prazo, né, ou curto prazismo,
o que levou a uma série de especulações, uma série de bolhas financeiras, de escândalos corporativos, né, de falcatruas, né, mesmo. E para alguns autores, inclusive, de dentro da Harvard Business School, quer dizer, né, não pode ser aqui criticado ou acusado de ser algo muito assim, uma crítica muito radical, né? Alguns desses autores veem essas implicações, inclusive, com ameaças muito sérias ao próprio capitalismo, né? Bom, para alguns outros autores, essa administração, vamos dizer assim, baseada nessa maximização do valor, ela vai além, inclusive, do comportamento dos gestores corporativos, né? Porque ela passa a afetar o comportamento de todos os trabalhadores de uma empresa, no sentido de fazê-los pensar e agir como se fossem os próprios proprietários dessas empresas, né? Bom, a nossa questão que nos traz nesse ponto é a respeito vamos dizer assim, da origem dessa teoria, né? Porque a gente quer explorar aqui as condições históricas dessa teoria, né? Só que, com relação a isso, tem uma certa controvérsia dessa teoria da maximização do valor acionista, porque alguns autores muito reputados vão indicar o Milton Friedman como se fosse o responsável, né, um tipo de avô intelectual dessa teoria, lá nos anos 70, né, se aponta esse argumento. Há outros que vão ser um pouco mais, talvez, mais avançados no tempo, e vão dizer que, na verdade, foi em 1976, por conta da publicação de um artigo famosíssimo, teve muita influência, né, do Jensen e do Macklin, né, a respeito da estruturação de capital e da teoria da agência. Bom, mas há outros que vão dizer que, na verdade, isso é bem antes até, porque já haveria uma ideia muito antiga de que os acionistas que têm a mão do chicote, né, para poder fazer o controle externo das grandes empresas. Mas, nessa mesma direção, o The Economist, que é aquela revista famosíssima, né, britânica, ela chega a dizer que, na verdade, essa doutrina, né, ou seja, essa teoria da maximização do valor acionista, ela foi, na verdade, concebida em 1919 por conta de um litígio jurídico entre o Henry Ford e o Dodge, com relação, porque o Ford não quis distribuir os dividendos, né, porque queria reinvestir, e o Dodge dizendo que ele deveria necessariamente distribuir esses dividendos, e foram parar na justiça, e a decisão jurídica foi em favor do Dodge contra o Ford, né? E na decisão apareceu bem sublinhado de que a corporação capitalista ela é organizada e operada primariamente para o lucro dos seus acionistas, né? Então, The Economist atribui a 1919, mas me parece que essas explicações são um pouco insuficientes. Porque se nós pudéssemos observar, né, talvez um pouco mais regredido no tempo, e eu usaria aqui o marcador a partir de 1870 em diante, né, eu acho que nós deveríamos nos perguntar pelas condições históricas essenciais, mas compreender essas condições históricas essenciais em duas direções. As condições históricas essenciais mais gerais e as condições históricas essenciais mais contingentes, né? Então, pensando primeiro nessas condições históricas mais gerais, eu acho que não é possível chegar a isso se nós não nos perguntarmos pela natureza da corporação, né? Essa teoria da maximização do valor acionista costuma dizer que a corporação é uma mera ficção jurídica, né? Enfim, uma elaboração jurídica que expressa relações de propriedade, né? Existe uma teoria que vamos dizer assim, um pouco adversária, né? Faz críticas a essa teoria da maximização do valor acionista, e, como eu disse, é uma crítica que tem lá em Harvard uma das suas bases, né? É a chamada teoria dos stakeholders, né? Enfim, que stakeholders são os vários participantes de uma empresa, né? Consumidores, clientes, consumidores, fornecedores, empregados, gestores, todos eles ali são elementos-chave da empresa, e a corporação seria, na verdade, um órgão da sociedade, portanto, deveria estar a serviço dessa sociedade. Só que me parece que essas duas posições elas são insuficientes, tanto histórica quanto analiticamente falando, né? Exatamente porque desprezam as condições históricas mais gerais para se compreender qual é a natureza da corporação capitalista, né?
E para isso, obviamente, a gente não tem outro caminho a não ser investigar as propriedades essencialíssimas do modo de produção capitalista. Só que, como a gente não tem tempo para fazer isso aqui em detalhes, né, eu vou me ater aqui a algumas questões meramente aproximativas, assim. Porque é possível dizer que no modo de produção capitalista, né, a categoria capital é uma chave essencial, né, mas que só existe capital em forma expansiva, né? E isso na forma expansiva, ou seja, na perpétua caçada ao lucro, num processo de acumulação, ou seja, de crescimento, né, dessas corporações, tanto em termos de daquilo que aparece como estrutura, maquinaria, ferramenta, instrumento, etc., matéria-prima, como também, do outro lado, que é a força de trabalho. Então, é esse crescimento dessas grandes empresas, dessas empresas, né? E essas empresas, portanto, elas fazem esse processo de caçada ao lucro e também desse crescimento da acumulação, porque elas estão, vamos dizer assim, dentro de um impulso primário, né, objetivo e primário desse modo de produção, que é essa caçada apaixonada pelo lucro, por esse aumento incessante, né, do lucro. E a partir disso faz todo sentido uma síntese primeira, né, que a gente se inspira no Suisse e no Magdoff, que disseram para a gente que a grande corporação ela é uma unidade básica do capital e opera de acordo com os princípios da maximização do lucro e da acumulação desse capital, né? E esse é o ponto importante, porque conforme essas corporações crescem e acumulam, portanto, mais capital, elas chegam a um certo estágio, né, que aquele capital que está disponível já não é mais suficiente para que elas possam manter esse processo expansivo, né, mais adiante, né, ou seja, continuar o processo de expansão. E é daí que começa, porque como não existe capital sem expansão, é preciso, portanto, modificar, né, algumas estruturas de disponibilidade de capital para continuar, né, investindo e assim ampliando o tamanho dessas corporações, né? E é por decorrência disso que a gente vê nascer as chamadas sociedades por ações, né, que é a divisão do capital em ações que são compradas e vendidas, né? E junto com essas sociedades de ações, exatamente vem um mercado de capitais monetários, né, onde se compra e se vende ações dessas empresas, né? E esse capital monetário, essa dinâmica do capital monetário é exatamente o que dá ensejo para a especulação, né? Dá ensejo para o chamado rentismo, né, vamos dizer assim, que é essa caçada a rendimento do capital que necessariamente não precisa ser, portanto, investido na produção, né? Enfim, ele pode ser só apenas ali se obtendo lucro, comprando e vendendo essas ações e especulando o preço futuro delas, né? Bom, mas e é exatamente nesse momento histórico que aqui estou tentando demarcar a partir de 1870, é que começa a surgir esse entendimento de que o aspecto especulativo, o aspecto dos capitais monetários, eles não são uma anomalia do modo de produção capitalista, eles fazem parte, né, desse modo de produção. E aí, exatamente nesse momento que a gente consegue compreender ou demarcar que se estabelecem mais ou menos as condições para o desenvolvimento de formas sociais de consciência ou de teorias, né, que expressam, vamos dizer assim, que estão associados de alguma maneira aos interesses que estão vinculados a essas duas características básicas do modo de produção, né? Ou seja, ele é a produção de mercadorias, mas é também o estabelecimento de um mercado de capitais, né? Então, portanto, foi até que o Henrique chamou a atenção, assim, existe um enlace, né, entre finanças e produção, né, no modo de produção capitalista, e que esse enlace, ele é, de certa forma, também o responsável por alguns tensionamentos, né? Então, existe uma unidade também entre finanças e produção, e que dá ensejo a alguns tensionamentos, e eu me explico. É que nessa unidade entre finança e produção coexistem ali forças distintas, né, até por conta das características diferentes entre finanças e produção. Então, por exemplo, né, existe uma diferença factível, né, factual, de temporalidade na rotação do capital monetário se comparado ao capital produtivo, né?
Capital produtivo, você tem que ter disponibilidade de capital, tem que comprar ferramenta, maquinaria, matéria-prima, né, prédio, etc. Tem que contratar mão de obra, tem que combinar essas coisas, tem que gerir aquilo ali, né? Tem que produzir mercadoria, gerir o estoque dos produtos, acabado, não acabado, tem que vender, tem que distribuir aquilo, né, tem que vender aquilo, ou seja, o processo todo da rotação, ele é tendencialmente longo, né? Mas o capital monetário não, né, pela sua própria característica até de trabalhar com especulações futuras, né, com expectativas futuras, ele tem, na verdade, uma dinâmica diária, né, de negociação dessas ações no mercado monetário, né. Então, até a temporalidade, portanto, é diferente. Mas, e aí exatamente porque tem também capital monetário e produtivo, é que tem essa dupla necessidade do retorno do capital, né? Ou seja, tanto o retorno do capital monetário, quanto também o retorno dos investimentos produtivos, né? E aí essa dupla necessidade, ela acaba servindo de espécie de palco para um conflito, né, interclasse, né? Ou seja, não é um conflito antagônico entre expressões diferentes de produção e finanças, né? E acaba gerando um certo debate público que inclui, por exemplo, como é que deve ser a condução dos negócios, né? Se deve se avaliar a condução dos negócios no curto prazo ou no longo prazo, e que acaba gerando aqui uma diferença de posições interessantes. Bom, mas antes de falar dessa diferença, é possível chegar, então, a uma segunda síntese importante, né? Que a gente já sabe que a grande corporação, ela é essa unidade básica do capital e que opera de acordo com os princípios da maximização do lucro e da acumulação do capital. Mas eu acrescentaria, né, é uma unidade na qual estão enlaçadas as finanças e a produção e seus derivados tensionamentos. De onde é possível depreender que essa teoria da maximização do valor acionista é como fosse uma espécie de prolongamento ideal dos impulsos básicos da economia capitalista, né, historicamente articulados, evidentemente, na imbricação entre finanças e produção, que caracteriza a grande corporação exatamente como uma unidade básica do capital, né. E são essas, veja bem, são essas condições aqui históricas mais gerais, elas são essencialíssimas aqui, só que elas são as mais gerais. E elas dão um sentido, vamos dizer assim, de continuidade, porque essa base, essas condições históricas gerais, que formam uma certa espécie de base, elas existem até hoje, né? Exatamente nesse momento em que falamos, são condições ainda presentes, então tem uma certa continuidade. No entanto, que eu acho que é importante de dizer, é que as condições históricas também abrangem certos aspectos de modificação, né? Ou condições históricas mais contingentes, que dão um sentido de descontinuidade, né, de mudança, ainda que são mudanças que pressupõem a continuidade, né, vamos dizer assim, daquelas condições históricas mais gerais, né? Então a gente pode dizer que é uma espécie de descontinuidade na continuidade, né? E o que nos permite aqui observar, pelo menos algumas, né, não todas, as condições mais contingentes, e algumas delas já até compareceram aqui, assim, algumas delas das mais importantes, eu quero dizer, né? Não todas, porque não tem como a gente falar de todas aqui, mas certamente aquela que o The Economist apontou, né, lá em 1919, me parece ser uma condição histórica contingente importante e interessante. Mas não como pensam, não como pensa a revista The Economist, né? Mas muito mais naquele debate entre o Dodge e o Ford, né? Ali a gente observa claramente uma espécie de tradução dessa teoria da maximização do valor acionista para a linguagem jurídica, né? Mas mais do que isso, me parece que sugere que existia até então, até 1919, um ambiente favorável para essa teoria, né? Para essa primazia do acionista, se a gente puder dizer assim, né? Ou seja, dessa teoria que prega o máximo de lucro para o acionista com o objetivo da grande corporação. Agora, um outro fator que me parece contingente de extrema importância, e aí vocês observem como é que ele vai provocando agora modificações nesse ambiente que era mais favorável até então, né? Ou seja, de 1870 a um ambiente favorável até 1919, com certeza. Mas em 1929, todos nós sabemos aqui que ocorre o crash da Bolsa, né? Inclusive por conta de muita especulação
com essas ações que havia então, e que fez surgir uma crítica pública, ou até retomar de certa maneira, mas eu não vou pegar esse ponto, mas fez crescente, com certeza, uma crítica pública à especulação financeira, né? E também ao rentismo, né? Surgiu ali, enfim, né, aquelas acusações, são capitais improdutivos, só peças, né, só resultado de curto prazo, é só o lucro desses acionistas e tudo mais. Então isso tem uma grande penetração, eu não vou abrir essas questões, mas eu não poderia deixar de tocar num autor que para quem está na administração é muito importante, que é o Chester Barnard, e veja que curioso. Ele já em 1938, né, com o livro principal que ele publica, é interessante como é que ele já reflete um pouco a mudança nesse ambiente, né? Porque ele começa a dizer que a grande corporação não tem por objetivo o lucro, ou não tem ou não deveria ter, né? Algo assim, né? Não, fica entre não ter e não deveria. Porque para ele, na verdade, pensando a empresa como um sistema cooperativo, importa, na verdade, todos os contribuintes, né? Ou seja, funcionários, né, consumidores, fornecedores, proprietários, gestores, etc. Todos eles dão alguma contribuição e deveriam extrair também benefícios. Então, o objetivo não seria, né, lucro e muito menos para o acionista. E é uma época, por conta dessa crise, né, enfim, que econômica ali naquele período, né, nos anos 30, que se prolonga, né, faz surgir, como nós sabemos, né, o New Deal e uma série de regulamentações antitrust, por exemplo, né, para poder desmembrar empresas, impedir que elas crescessem muitíssimo, que elas se tornassem uma ameaça, né, enfim, econômica e política, né. Mas também fez surgir uma série de leis sobre mobilidade dos capitais, né, impedindo ou dificultando o processo especulativos. Houve também, por exemplo, regulamentação para impedir a distribuição de dividendos, forçando as empresas a reinvestir os seus lucros e não distribuir para os acionistas, né? Em suma, teve um processo mais intensificado de intervenção estatal, especialmente, como a gente acompanhou, né, durante a Segunda Guerra Mundial e depois dela. O que me parece que é interessante é que aquelas condições que eram favoráveis até 1929 mudam drasticamente de figura, né, para aquela teoria da primazia do acionista. Agora, na verdade, nesse período há condições relativamente desfavoráveis, né? Ou seja, são condições históricas contingentes, né, que diminuem a presença, mas, no entanto, não elimina o caráter circulante dessa teoria, né? Eu queria grifar, por exemplo, aqui que em 1952, o Stigler, que é um autor importante para a mudança posterior dessa discussão, dessa discussão que eu estou aqui tentando apresentar, ele faz uma reclamação lá na revista Fortune, né, que todo mundo sabe que é muito lida, era muito lida já na época, né, e ele dizendo que, olha, que as grandes empresas progressivamente estão sendo chamadas a agir no interesse social. Isso é muito perigoso dizer, né? Por quê? Porque isso leva cada vez mais ao governo a tentar interferir, né, nas operações rotineiras dessas empresas, né? Enfim, obviamente que ali era aquela ameaça que quem inaugurou foi de modo assim, com grande difusão, né, que foi o Hayek, né? Enfim, qualquer tipo de processo regulamentatório e tal é uma ameaça socialista, né, que deve ser combatido. Então, assim, o Stigler teve um papel importante nesse momento para manter viva essa posição, mas eu acho que ninguém teve uma importância comparável ao do Milton Friedman, né, que foi anunciado aqui como avô, né, intelectual da teoria. Mas eu acho importante dizer porque já em 1962, no livro Capitalismo e Liberdade, o Friedman já havia retomado essa posição de que o objetivo primário da grande corporação é o lucro para os seus acionistas, né? Só que ele escreve um artigo publicado em 1970 no New York Times, se não me falha a memória, e o título abre aspas, a responsabilidade social da empresa é aumentar os seus lucros, fecha aspas, né? Onde ele considera que, obviamente, os lucros para o acionista, que seriam, entre palavras dele, né, os proprietários dessa empresa, né? E o que eu acho importante dizer é que o Milton Friedman, veja bem, em 1970, né, esse texto esse artigo em particular, teve uma influência colossal, circulou demais, né, fez surgir críticas, evidentemente,
mas também muitos adeptos, né? Talvez assim, muita gente que estava assim, um pouco temerária, enfim, perdeu um pouco desses temores de defender essa posição, né? Agora, o que eu acho que é importante destacar também para explicar as mudanças que vão acontecer é que no final de 1960 já havia no horizonte sinais muito fortes de uma desaceleração econômica, né? E aí o que fez surgir, né, enfim, progressivamente, uma espécie de crítica à ineficiência do Estado, né, como o grande, enfim, né, regulador da economia. Por tabela, uma crítica também à própria regulamentação, que passou a ser cada vez mais entendida como excessiva, como impeditiva, como castradora das grandes corporações, né? E progressivamente fez surgir condições cada vez mais favoráveis para que essa teoria da maximização do valor acionista fosse retomando o seu lugar desde o século XIX, né? E eu grifaria com muita clareza a crise que vai acontecer econômica, né, na década de 70, de 1970, em que houve um rebaixamento dos lucros, né, das grandes empresas, e para tentar compensar esse rebaixamento dos lucros, houve todo um processo de liberalização financeira, voltando atrás nas regulamentações de controle das grandes corporações, voltando atrás, né, na regulamentação antitrust, liberando o fluxo de capitais, ou seja, facilitando novamente o desenvolvimento do mercado de ações e dos processos especulativos e daí das bolhas financeiras, etc., né? Eu não poderia deixar de mencionar, ainda que rapidamente, vamos dizer assim, certas reciprocidades com a esfera política, né? Especificamente com Thatcher e Reagan, na transição entre 70 e 80, que fizeram ecoar essa posição, né? Ou seja, de caberia a grande corporação gerar lucro para os seus acionistas, que todo o resto se assenta, né? E assim, eu também não poderia deixar de mencionar, ainda que aqui rapidamente, o livro do Applebaum, chamado A Hora dos Economistas, onde ele mostra muita clareza a produção massiva de livros a partir dos anos 70, né, de atividades financiadas por think tanks. Aliás, o Milton Friedman era financiado por think tanks libertárias, né, a produção de artigos, jornalismo econômico, de juristas, aliás, juristas que tinham laços familiares até com Milton Friedman, né. Enfim, o papel desses indivíduos todos, inclusive a amizade que tinha entre o Friedman e o Stigler e muitos outros, né, que ajudaram a propagar e a difundir, né, assim, que ajudaram a surfar, né, vamos dizer, essa teoria em condições cada vez mais favoráveis a partir dos anos 70, né. Agora, e aí, assim, tem todo um processo de sistematização dessa teoria a partir dos anos 70, inclusive com a linguagem matemática que lhe daria ali uma certa forma científica, né? Especificamente com um texto que eu já mencionei aqui, do Jensen e do Macklin, de 76, né? Procurando lá estabelecer o comportamento maximizador com aquelas recompensas em ações aos executivos. Mais tarde, em 86, por exemplo, tem um livro que se torna muito famoso, do Rappaport, chamado Criando Valor ao Acionista, né? O subtítulo é O Novo Padrão para os Negócios, e o Rappaport confessa que, em 86, quando é publicado, né, que ele não sabia ainda, ou não se tinha ainda métricas para se avaliar o valor, mas em 1990 vem ao mundo aí o livro Valuation, né, o subtítulo é Medindo e Gerenciando o Valor das Empresas, que acaba instrumentalizando em termos de método, né, para essa gestão. Bom, essa teoria, né, da primazia do acionista surfou, portanto, em condições favoráveis desde os anos 70, né, nos anos 80, 90, 2000, porém, veio a crise financeira de 2008. E aí surge um novo, entre aspas, né, um novo criticismo a esse rentismo, porque começa a ser acusado novamente de críticas que a gente até conhece um pouco, né, que essa teoria provocaria excessivo foco na bolsa, especulação, bolsas financeiras, má administração, né, que envolve baixa inovação, dificuldades com consumidores, dificuldade com questões sociais e ambientais, na medida em que o lucro para o acionista é a métrica principal.
E aí começam a surgir, enfim, protagonistas, ou ressurgir protagonistas dos mais diversos campos, inclusive da Harvard Business School, sugerindo mudança de orientação para o longo prazo das grandes empresas, né? Porque seria este aí um princípio orientador melhor, inclusive apelando para a retomada das regulamentações das grandes corporações e fazendo, inclusive, apelo moral, dizendo que se não fosse feito, né, não fossem feitas medidas importantes nesse sentido, esses gestores dessas grandes corporações continuariam sendo empurrados até o limite de decisões moralmente discutíveis, né? E aí se retoma novamente, a partir de 2008, a ideia dos múltiplos contribuintes, ou stakeholders, né, como a gente viu aqui, contribuintes pela boca do Chester Barnard lá em 1938, a gente retoma a discussão dos stakeholders, né? O que eu acho curioso, assim, e para ir encaminhando aqui para o meu desfecho, o que é muito emblemático, né, é que a Business Roundtable, que é uma associação que congrega os principais executivos das grandes corporações norte-americanas, tá? Eu acho interessante como é que ele é muito emblemático da mudança, né, dessa posição. Então, por exemplo, em 1997, eles dizem o seguinte, que o principal objetivo de uma empresa é gerar retornos econômicos aos seus acionistas. Isso é 97. Em 2019, essa posição muda. Aparece a ideia de que o objetivo da corporação é promover uma economia que sirva para todos, né? Inclusive, portanto, com interesses de longo prazo, né? E em 2022 isso é reforçado com a ideia de que, para o sucesso de longo prazo, as corporações precisam atender a todos os stakeholders, né? Agora, o que eu acho muito curioso, e caminhando para o meu desfecho, é que, vamos dizer assim, até tem uma certa concordância atual hoje, né, de que existem pressões muito graves para decisões de curto prazo que são prejudiciais, né, e que a culpada disso seria uma versão degradada, vulgarizada da teoria da primazia dos acionistas, porque, afinal, os acionistas também têm que pensar a longo prazo para continuar tendo lucro no futuro, né? Então, na verdade, a influência foi uma teoria degradada, uma versão modificada e mais inferior, né, vamos dizer assim. Agora, e aí, obviamente, todo mundo vai demandar novas regulamentações, né, esse apelo à moralidade que eu chamava a atenção, mas o que eu acho curioso é que ninguém vai buscar a explicação, inclusive para as mudanças, né, históricas que a gente observa na presença ou na diminuição da força dessa teoria, exatamente na natureza da corporação como uma unidade de produção e finanças, né? E o debate contemporâneo que eu acho muito interessante, foi até colocado pelo The Economist também, dizendo o seguinte, olha, temos um problema, porque qual será o alvo que pode substituir a perseguição do valor ao acionista, né? O que vai substituir isso com uma finalidade que dá sentido para as corporações capitalistas? Até porque, tem um argumento deles que é o seguinte, essas empresas não foram projetadas para resolver, por exemplo, desigualdades sociais, né? Então, em termos, vamos dizer, para concluir um pouco minha fala, né, em termos também essenciais, eu queria destacar que essa teoria da maximização do valor acionista, ela é uma expressão da própria corporação capitalista como uma unidade de finança e produção, né, e que responde aos imperativos de lucro e de acumulação. Ao mesmo tempo, também dá um certo ensejo a um conflito, né, vamos dizer assim, no plano das ideias ali entre intelectuais, mas que, evidentemente, esses intelectuais jamais buscam explicação nos próprios fundamentos econômicos, né, ou seja, o problema não é o capitalismo, né, mas é uma forma de regular essa condução dessas grandes empresas. Agora, eu destacaria para finalizar isso, que as condições históricas contingentes, elas foram favoráveis no século XIX e nos anos 70, e desfavoráveis depois de 29 e depois de 2008, né, com relação a essa teoria da maximização do valor acionista. E agora, eu sempre fico me perguntando, né, assim, neste momento, essa teoria está sendo atacada, e há condições relativamente mais desfavoráveis para os seus defensores, mas certamente eles permanecerão ativos, né? E a minha questão é, quando a próxima crise vier, né, como é que essa balança se apresentará, né? Então, queria terminar com essa questão. Obrigado. Bom, então por hoje vamos ficando por aqui, mas enquanto a gente não volta com um novo episódio, não deixem de acompanhar
as nossas novas publicações lá no blog. Um abraço e até a próxima.